Boa noite. O final de ano é considerado a época mais estressante, a que mais afeta e testa os limites das emoções. É o fechamento do balanço da empresa, são as festas de final de ano e de Natal e as férias escolares. E é por isso que nós convidamos para falar sobre este assunto a psicóloga, professora da UPF, mestre em psicologia clínica, Maristela Piva. Boa noite, Maristela, seja bem-vinda. Boa noite. Maristela, explica pra gente, então, quais os motivos, o que realmente acarreta esse estresse de final de ano? Veja bem, acho que algumas coisas tu falou quando tu estava fazendo a entrada do programa, né? Na verdade, a gente compreende estresse como um momento da vida da pessoa onde tem uma sobrecarga de coisas para ela lidar, seja do ponto de vista emocional ou do ponto de vista físico, e isso faz com que ela tenha que contar com uma energia que às vezes ela não está acostumada. Essa sobrecarga a gente nomina estresse. E geralmente os sintomas comuns, eles podem ser, do ponto de vista físico, palpitações no peito, a pressão arterial alta, taquicardia. Do ponto de vista emocional, irritabilidade, angústia, dificuldade de conciliar o sono, problemas sexuais, falta de apetite, excesso de apetite. Então, de fato, são sintomas muito desgastantes para a pessoa, que deixa ela preocupada com aquilo que está acontecendo. E a gente tem que pensar que isso não acontece só no fim do ano, mas, como tu estavas dizendo, às vezes no fim do ano, historicamente é uma fase que a gente tem um acúmulo de tarefas para dar conta. E ainda no Brasil se agrega que é um período que muitas pessoas tiram férias, que às vezes não acontece em outros países do mundo. Então a gente parece que tem aquela enormidade de coisas para vencer até o fim do ano, para poder se retirar para as férias, e isso às vezes faz com que a gente exija daquelas atividades do dia a dia, né, digamos assim, um montante de força que normalmente a gente não vinha executando durante o ano. Então, esse é um dos fatores. Por outro lado, do ponto de vista relacional, é um período onde a gente às vezes coloca muita expectativa, seja nas festas familiares, seja na ceia, seja na troca de presentes, e às vezes as coisas não são tão agradáveis como a gente pensou. Às vezes o Natal é como o outro. E às vezes essa expectativa que as pessoas jogam de que aquilo teria que ser uma coisa muito prazerosa, muito agradável, muito empolgante, faz com que elas se frustrem também. E isso também contribui às vezes para esses sintomas de estresse. As reuniões familiares às vezes trazem acúmulos de situações que aconteceram no decorrer do ano, né? Alguma intriga, alguma dificuldade que acaba chegando no ponto alto daqui a pouco, quando todo mundo está reunido, né? Muitas vezes. É também um período, né, Dani, onde as pessoas fazem um balanço. Assim como a gente faz o balanço contábil, né, as empresas fazem um balanço contábil, as pessoas às vezes também fazem um balanço de suas vidas. O que conseguiram, o que não conseguiram. Então, às vezes, aquelas pessoas que tiveram um ano agradável, que conquistaram coisas, que se sentem como tendo alcançado um crescimento pessoal, às vezes elas vão ficar nesse período do ano muito satisfeitas. Por outro lado, algumas pessoas que talvez não tenham sentido estas satisfações, não tiveram um ano legal, não tiveram coisas tantas para comemorar, então soma-se no final desse ano, assim como se aquele ano tivesse sido desperdiçado. E isso também para algumas é um fator de estresse. O que tu comentavas também sobre as relações familiares, sobre as reuniões familiares, nem sempre elas são alguns encontros tão agradáveis. Algumas famílias têm hábitos legais, outras nem tanto, às vezes vêm cobranças, às vezes vêm situações mal resolvidas, às vezes a gente se coloca a ter que abraçar e beijar pessoas que a gente nem curte tanto assim. Então, para algumas pessoas isso não é uma coisa tão agradável, né? Como às vezes é realmente tu participar do encontro que tu opta por estar lá, que é uma coisa que tu planejou com as pessoas que evidentemente tu gostarias de estar encontrando. Por isso que às vezes a gente diz, né, que chega no final do ano é quando parece que
tudo acontece, né? As brigas começam ficando maiores, mas tem também a questão do cansaço, né? A pessoa vem no momento e daqui a pouco chega no final do ano ela já está esgotada, né? Acho que uma coisa importante é isso, até porque eu acho que historicamente a gente tem essa mania, digamos assim, de que até o fim do ano as coisas têm que estar resolvidas, os planos têm que estar executados, a gente tem que, sei lá, trocar de carro, fazer a faxina na casa. Eu me lembro muito bem do Paulo Santana, de uma crônica que ele fez uma vez, que as pessoas faziam uma faxina louca na casa para o Natal e do fim do ano, para deixar tudo limpo, para daí depois sair em férias e a casa ficar vazia. E ele dizia assim, será que vale a pena a gente se estressar? E será que não valeria a pena a gente, às vezes, ir prospectando os nossos sonhos, os nossos planos, para ir sendo executados ao longo do ano? Não necessariamente a gente tem que chegar no fim do ano com tudo pronto. Provavelmente tem coisas que a gente começou a organizar em outubro, não vai dar para terminar em dezembro. Então esse regramento sobre os meses do ano onde as coisas têm que acontecer é uma coisa muito cultural e a gente tem essa possibilidade de questionar, de se distanciar um pouco dessas cobranças, olhar para isso e pensar, isso me serve? Isso está bom para mim? Eu ia lhe questionar, assim, é saudável para a saúde emocional da pessoa, daqui a pouco ficar fazendo essa avaliação do que aconteceu e não aconteceu exatamente numa época em que daqui a pouco está mais fragilizada? Claro que não, mas eu acho que, como eu te dizia assim, é uma coisa cultural. Acho que culturalmente a gente tem essa herança, né, de chegar no fim do ano, de fazer esse balanço, de fazer planos para o outro ano sobre aquilo que a gente não conseguiu. Então, chega perto do fim do ano, o pessoal quer emagrecer para o fim do ano. Chega perto do final do ano, querem trocar o carro, juntar dinheiro para o ano que vem ter um carro novo, ou sei lá, fazer a reforma na casa, tem que ser feita antes do Natal. Então, às vezes as pessoas acumulam, né, ou digamos assim, acabam unindo fatores que contribuem para que uma certa expectativa não seja viável de ser concretizada. E isso, de fato, às vezes até dá um sentimento de frustração desnecessário, porque se ele olhar de forma realista, às vezes para aqueles planos, ele tinha que ter começado aquilo em março e de repente não se organizou para isso. Então, o que a gente tem que pensar assim, que o ano acaba e isto é uma questão simplesmente do calendário. A vida continua dia 1º, dia 2, durante todo o ano e que a gente às vezes não precisaria demarcar datas para ser feliz, né? Datas que sejam datas que necessariamente tenhamos que estar todos alegres, né? Envolvidos com família, comemorando. Isto também é uma coisa muito cultural e a gente também percebe daí que às vezes pessoas que às vezes não têm tantos amigos, que não têm tantas famílias, justamente sofrem, também vivem isso de uma forma bem estressante ou às vezes até mesmo entristecida, porque elas não conseguem compartilhar, né, este sonho, né, este sonho que às vezes também é muito acalentado pela própria mídia hoje em dia, né, de que teria que ser uma época do ano linda e maravilhosa. Uma coisa que eu acho importante a gente falar é que nesse período que, enfim, é um período de renovação, né, culturalmente falando, é o período do Natal, do Ano Novo, há ainda muitos problemas relacionados à saudade e à falta de algum ente querido, né? Que não está presente ou está em outro ambiente geográfico do nosso planeta ou não está mais conosco, né? E isso também acaba influenciando significativamente na vida das pessoas, né, Maristela? Eu acho que até os autores colocam assim que às vezes para algumas pessoas o primeiro Natal, o primeiro fim do ano que a gente passa, né, sem a presença de um ente querido, e a gente pode estar distante desse ente querido exatamente como tu disseste, às vezes por morte, às vezes por uma situação de divórcio, uma separação conjugal, às vezes uma pessoa que foi morar em outro lugar e que este ano não consegue se unir à família. São situações que para a maioria das pessoas são muito desgastantes, porque é como se tu tivesse que fazer esta passagem. É a primeira vez que tu vai, às vezes, passar por estas festas de uma forma diferente.
Então é como se ficasse esse buraco, né? Essa falta, né? Essa presença que se faz pela ausência da pessoa. E isso sempre é muito desgastante, né? Nas situações de perda, principalmente, fazendo com que as pessoas, às vezes, se desencantem, tenham crises de choro, pensem que aquele Natal não está sendo agradável. Mas, por outro lado, o que a gente pode dizer? Isso é normal, isso faz parte do ciclo da vida. Todos nós, em algum momento, vamos passar por isso. E talvez nesses momentos também tenhamos que ter o bom senso de pensar assim, bom, como é que eu vou ficar feliz, né, se nesse momento eu me reporto, me lembro de uma pessoa que eu gostaria que estivesse aí comigo. Mas aí é bom olhar mais para frente, tem tantas outras que estão aí comigo. Porque tem uma vida que segue, dizem, né? Perdeu a graça, ou não é mais o mesmo Natal. Realmente não é mais o mesmo, né? Mas é a partir dali que tu se constrói novos natais, novos anos novos, né? Então, eu acho que também vai realmente desse tipo de preparação que a pessoa está, né, internamente, né? De dizer, não, realmente não é o mesmo, mas não vai ser o mesmo. Nunca mais. Nunca mais, né? Quando a gente tem uma perda importante, a gente tem que se refazer na vida com a ausência daquela pessoa. Nunca mais nada vai ser como era antes. O que não quer dizer que não possa ser bom, o que não quer dizer que com o passar do tempo a gente não possa reciclar, às vezes, esse afeto, endereçando para outras pessoas, né? Às vezes uma pessoa perde a mãe, no outro ano ela pode ganhar um outro filho, uma nora, um neto, fazer novas amizades. Né? A cobrança com a gente mesmo, né? Que é o grande vilão, né? Acho que sim, porque às vezes a gente coloca, como eu falava antes, metas, né? De como as coisas têm que ser, estabelece que aquilo é bom. E isso também é uma das coisas que os autores falam também em relação ao estresse. Muitas vezes o estresse ele também está relacionado a pessoas que têm um estilo de vida muito regrado, muito monótono, né? Que às vezes fica sempre numa mesmice. E às vezes essa falta de criatividade, de se permitir um jeitinho diferente de fazer as coisas, de poder aprender a fazer as coisas de outro jeito, também às vezes impede essa pessoa de encontrar novos padrões adaptativos. E novos padrões adaptativos é que podem ter tirado o estresse. Me lembrava de algumas pessoas que dizem, né, Dani, que às vezes até no Natal é sempre a mesma comida, sempre a brincadeira do amigo secreto, né? Como no domingo, às vezes é sempre churrasco com maionese. E muitas vezes isso, embora possa ser agradável, a rotina às vezes ela é agradável, ela nos traz uma espécie de segurança, mas às vezes a novidade, as coisas diferentes, inventar um outro prato, outros sabores, trazer outras pessoas para a mesa da gente, né? Seja no Natal, no Ano Novo, renova e faz construir uma outra história. Bom, Maristela, a gente vai então a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna então com o nosso programa, o Câmara Saúde de hoje, que continua então falando sobre o estresse de final de ano. A gente já volta. Voltamos com o programa Câmara Saúde de hoje, que aborda o tema o estresse de final de ano. Estamos conversando com a psicóloga, professora da UPF e mestra em psicologia clínica, Maristela Piva. Maristela, essa época do ano também é uma época que acaba prevalecendo a questão do consumismo, né? O Natal, o Ano Novo acaba muito com essa questão também de comprar, né, e de presentear as pessoas. E às vezes as pessoas não têm essa condição financeira, né? Então, isso também é um fator de estresse bem significativo, né? Com certeza. Eu acho que nessa sociedade que a gente vive, que alguns autores denominaram sociedade do espetáculo, né? As pessoas muitas vezes acabam se sentindo valorizadas, pensando que sua autoestima está em alta, quando elas podem consumir.
e aí seja as coisas que entram nesse jogo, né, nessa trama do Natal, o pinheirinho, os presentes, as comilanças para as festas de Natal, Ano Novo, as bebidas, e obviamente uma pessoa que às vezes não tem condição para fazer essas compras, às vezes fica deprimida, fica chateada, porque parece que o seu Natal não vai poder ser feliz se ela não tiver esses elementos que fazem parte desse pacote de fim de ano. Por outro lado, a gente tem que pensar, né, Dani, que veja assim, a história do Natal, ela está relacionada à história, né, pelo menos na cultura católica, na cultura cristã, da chegada de Cristo, que era uma mensagem de fraternidade. E nós temos trocado essa mensagem de fraternidade por uma mensagem de Papai Noel, uma mensagem de compra. Óbvio que isso tem a ver, né, com a estruturação do capitalismo na sociedade, com essa cultura, às vezes, midiática, econômica, que vende o Natal desta maneira. E aí, mais uma vez, nós temos que fazer uma crítica a isso, repensarmos, de fato, se Natal é só isso, se essa possibilidade de nos aproximarmos. Sim, podemos até fazer um balanço como a gente poderia fazer antes, mas talvez fazer um balanço, né, dos amigos que temos, das possibilidades que temos. Vamos lamentar, como falávamos antes, as pessoas que perdemos, mas as pessoas que estão conosco, a saúde que nós temos, as expectativas que nós temos ainda para a vida que segue. Então, às vezes, essas coisas têm que ser recuperadas, têm que ser incentivadas, para que a gente não fique tanto dentro dessa cultura, né, que parece que incide assim, nessa ideia de que eu tenho que estar bonito, eu tenho que ter essa aparência linda e eu tenho que fotografar minha ceia de Natal para ainda botar na internet. E a gente sabe que às vezes é uma coisa fugaz, boba, né? Que por trás daquela foto daqui a pouco tem brigas, tem desavenças, tem uma pessoa deprimida. Imagina, a gente já fala que durante todo o ano a gente diz, né, que nem tudo que parece ser nas redes sociais realmente é, né? Imagina na época do final de ano, né? Exatamente. E que também certamente contribui para essa sensação de que a grama do vizinho é mais bonita, né? A grama do vizinho, né, é sempre mais bonita que a minha, né? E aí a gente acaba realmente se frustrando, né? Mas como trabalhar com essa questão de frustração, Maristela? E entendendo que nem sempre aquilo ali que eu gostaria que tivesse, que acaba não acontecendo para mim, é tão importante. Talvez é isso, acho que tu está falando, talvez é um ideal, né, de uma construção coletiva e que também tem que passar por uma questão educacional, tanto nas famílias como nas próprias escolas, reatando a necessidade da construção de um mundo onde haja mais solidariedade, onde o outro, né, o meu vizinho, o meu colega, né, não seja alguém simplesmente, né, para me tirar vantagem, mas seja alguém que possa ser um parceiro meu na construção de um outro mundo possível. E para isso, de fato, as pessoas têm que poder olhar mais para dentro delas, fortalecer a inscrição da ética, a inscrição das pautas e das perspectivas da coletividade em detrimento da individualidade. E esse é, de fato, um projeto de um mundo, mas de um mundo que nós temos que pensar. Porque, veja, isso que tu falavas também das questões socioeconômicas, nós vivemos um momento difícil este ano no nosso país. Esse ano, no ano passado, provavelmente o próximo ano ainda vai ser um ano bastante difícil. Nós temos que repensar, né, a própria questão dos nossos governantes, né, de pensarmos um Brasil onde, de fato, se pense políticas de saúde, de educação, que contemplem o desenvolvimento da maioria da população. E isso tudo nos assola. E também não é por causa disso que a gente vai ficar deprimido. Mas pensa bem, quantas pessoas perderam o emprego esse ano? Quantas pessoas talvez vão chegar nesse Natal,
né, chateadas com esta situação. E vai ser importante assim que talvez a gente pensasse em pautas coletivas, né, de respeito, de solidariedade, de encontros, de conversas, onde a gente pudesse cada um olhar para dentro da gente mesmo e pensar, bom, o que eu posso fazer de bom para a minha vida, para a vida das pessoas que eu gosto, não pensar só mais de um modo individual, né? Às vezes, como a gente tem pensado, quando a gente até vai para uma eleição, porque é estas coisas que a médio prazo, que a longo prazo, talvez fortaleçam o laço social entre as pessoas, para que a gente tenha, de fato, um mundo mais humanizado. Porque nós temos hoje tecnologias que nos colocam em comunicação com as pessoas com toda rapidez. Temos tecnologia que modifica a vida das pessoas, né, de uma forma antes nunca vista, mas de fato o que essa tecnologia, né, o que essa descoberta toda tem feito para nos tornar mais humanos e mais comprometidos, né, com, digamos assim, até a salvação do nosso planeta. Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, né? A gente hoje, óbvio que isso é muito positivo, né? A tecnologia nos permitiu estar conectado com pessoas do mundo inteiro, né? Então aproximar pessoas que daqui a pouco ficavam muito tempo longe, né? Como amigos e parentes. Mas ao mesmo tempo muitas pessoas esqueceram da pessoa que está do teu lado, o vizinho, né? O parente, enfim. E é muito comum pessoas dizerem que moram em apartamentos com diversas famílias, né? Em prédios com diversas famílias, e que não se conhecem, que não sabem nem dar um bom dia. Isso, no elevador, cumprimentam. Né? Então, assim, até acho que talvez esse momento de final do ano realmente é de pensar nisso, né, Maristela? O que eu estou fazendo para a minha comunidade, o que eu estou fazendo para as pessoas ao meu redor, né? E de que forma que eu posso contribuir. É muito mais vantajoso ou interessante do que simplesmente questionar o que eu tive, o que eu tenho ou o que eu quero ter, às vezes, né? Exatamente, porque às vezes, assim, até do ponto de vista da psicologia, teve épocas que se dizia que até nesse período de Natal e Ano Novo eram os períodos de mais suicídio, que as pessoas ficavam entristecidas com esse balanço ou com a falta de contato. E às vezes até a gente sabe que a pessoa que chega a um ato suicida, na verdade, ela tem uma tendência, uma depressão que às vezes está mascarada, não é reconhecida, não é simplesmente o Natal, o Ano Novo. Mas as pesquisas nos últimos anos também mostraram que não é verdade, que não existe uma incidência maior no Natal ou no Ano Novo. De uma maneira geral, os feriados, em geral, às vezes propiciam isso. Porque é quando a pessoa fica sozinha, de repente? É onde a pessoa fica sozinha, onde às vezes ela entra em contato maior com ela mesma. Às vezes festas e feriados também são períodos onde as pessoas bebem mais e a própria bebida em excesso também às vezes favorece, né? Digamos assim, que tu não tenha determinado controle sobre alguns pensamentos e alguns sentimentos que sóbrio talvez tu pudesse encaminhar isso de outra maneira. Então, mas de toda parte, como tu dizias, assim, são exercícios que a gente pode fazer no combate ao estresse. O próprio período de férias, ele às vezes também é estressante para algumas pessoas, porque nós vivemos num momento onde a gente parece que sabe somente trabalhar. E quando a gente tem esse espaço, né, para parar, para fazer outras coisas, para ficar com a família, para ficar em casa lendo um livro, às vezes a gente fica meio desacomodado com essa possibilidade. E aí a mídia vende que o legal é tu sair viajar, tu comprar não sei o quê, e a gente vai se desacostumando daquilo que às vezes pode ser super divertido. Que às vezes é tomar um mate na praça, conversar com o vizinho, descer lá no prédio, tomar um chimarrão com alguém. Quer dizer, a gente tem que encontrar dentro da gente aquilo que me faz feliz, aquilo que dá sentido, que me acalma, que me coloca em paz comigo mesmo. Não existe receita para isso. Agora, o que a gente sabe assim, é que para nos modificarmos, para encontrarmos novas possibilidades de satisfação, a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo. Se conhecer. E como toda modificação, ela pode levar um tempo,
né? Ela é como uma receita de bolo das boas, ela tem que crescer ali, tem que dar um tempo para ela crescer, para daí ela se transformar e ficar uma massa crescida, né? Que possa de fato ser gostosa e deixe marcas dentro da gente. E as pessoas estão também querendo até buscar felicidade com muita rapidez. Aí também o abuso das drogas, né? Que traz aquele afã da alegria de uma hora para outra. Adrenalina. E a gente talvez precise de novo se harmonizar, né? Num processo de construção que não precisa ser longo, né? Mas que ele tem que ser sedimentado, às vezes, com pequenas ações, mas numa rotina de crescimento, de construção. Até a espiritualidade, né? Ela foi deixada um pouco de lado, né? Em virtude de várias situações, né? Independente de crenças ou não, né? Mas a espiritualidade, ela ajuda muito a se conhecer, né? A poder conhecer o outro, né? E às vezes a gente acaba deixando também de lado, né? Com certeza. A gente sabe, né? E os estudos também mostram, em termos de saúde mental, que o fato da pessoa, né? Às vezes participar de uma religião, ou de ela ter uma fé, ou de ela ter isso, né? Uma espiritualidade, ela poder estar ligada a ideais que ela segue, que ela acredita, são elementos que vão harmonizando essa sensação de bem-estar, de equilíbrio, né? Os autores falam que teriam duas coisas assim importantes para ajudar a administrar o estresse, que seria a gente buscar esse equilíbrio interior, né? Fazendo coisas que a gente gosta, entrando em contato com aquilo que nos equilibra de fato, e às vezes também existem técnicas para isso, yoga, relaxamento, esportes, né? Já está provado que eles também auxiliam no combate ao estresse, no enfrentamento ao estresse. E outra coisa é exercitar essa nossa capacidade de resiliência, que seria essa capacidade de a gente, né, vencer as adversidades, e cada um tem um jeito, né? Um às vezes vai conseguir isso dando uma caminhada, o outro vai ser jantando com amigos, o outro vai ser talvez indo no culto, e nós temos que respeitar e cuidarmos para não ficarmos então assim assoberbados com isso que às vezes vem de fora, que vem da mídia e que quer impor um jeito da gente se comportar, da gente viver, da gente reagir às coisas que nos não acometem. Só da mídia, né? Da sociedade, da família, do modo geral, né? Porque a gente acaba, digamos assim, sendo capturado por isso e reproduzindo. Exatamente. Sem pensar muito, né? A gente simplesmente reproduz, né? Mas, Maristela, a gente pode dizer assim, uma vez alguém me disse que não se devia tomar nenhuma decisão entre o Natal e o Ano Novo, né? Que só depois disso, né? É exatamente talvez por se estar um pouquinho mais suscetível, né? Ou se questionando realmente daquilo que fez, daquilo que deixou de fazer e projetando para o futuro também, né? Eu acho que é legal, fiquei lembrando disso. Me lembrei de uma pessoa que disse que planejou o casamento na noite de Natal e que se arrependeu, né? Brincadeiras à parte, acho que sempre, né, Dani, a gente tem que pensar que as nossas projeções, se elas fazem sentido para a gente, elas não ficam demarcadas por uma data ou por uma época. Elas fazem sentido quando elas, dentro da gente, vão nos dando uma certeza, né? Vão nos dando uma esperança de que é por ali. E isso, como eu falei antes, não depende do dia, não depende do ano. É alguma coisa que vai brotando, que vai se sedimentando. Então, a gente não tem que ficar nesta cobrança, né? Que as coisas têm que acontecer neste período. As coisas têm que acontecer quando elas fazem sentido para a gente. Pode até ser que seja no Natal, mas não tem a obrigatoriedade de ser nesse período. Perfeito. Maristela, então, para concluir, né? O Natal se aproxima, o Ano Novo se aproxima, né? E os objetivos começam realmente a ser traçados para o próximo ano, né? Que dica que tu darias para essas pessoas que vão fazer isso, mas que não, combatendo ao estresse, né? Isso. Talvez uma das coisas é a gente exercitar um pouco a nossa criatividade, né? Daqui a pouco cada um de nós pode, de repente, bolar o seu Natal, o seu fim do ano de um jeito diferente.
seja naquilo que vai comer, seja nas pessoas que vai convidar, seja na forma como quer vivenciar, né? Porque todo mundo sabe que tem algumas coisas que não curte, que não gosta. Então, ousar modificar, né? Pensar que a gente pode construir outros elementos que nos tragam justamente uma satisfação daquilo que é novo, daquilo que a gente não conhece. Porque se o novo, por um lado, às vezes provoca um certo temor, também a novidade é que traz novos elementos, novos sentimentos, novas descobertas. E sair, né, dessa mesmice, dessa rotina, poder oferecer coisas que ajudem a gente a repensar o velho, sempre vai ser algo que vai nos ajudar a enfrentar o estresse, a enfrentar os dias que vêm pela frente. E buscando aquilo que lhes satisfaz, né? Que é o mais importante de tudo, né? Exatamente. Bom, Maristela, então a gente agradece a sua participação, nossas portas estão sempre abertas. Muito obrigada mesmo pelas dicas aí. Tá bem, a gente agradece, e embora a gente tenha falado do estresse do Natal e Ano Novo, a gente deseja a todos um Feliz Natal e um lindo 2018. Perfeito. A gente então agradece, né, a sua participação aqui com a gente, ficamos muito felizes e desejamos então uma boa noite para você. Nosso programa encerra aqui, temos ainda mais um programa antes do final do ano, então a gente, de qualquer maneira, a gente já vai desejando também um Feliz Natal e um Ano Novo. Até mais, boa noite.